A paz do Senhor Jesus, estamos mais um dia fazendo a nossa leitura diária e hoje, sexta-feira, da lição de número 8, o Deus Espírito Santo, e o tema dessa manhã, o Espírito opera a santificação do crente. O texto está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo de número 13, né? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e em santificação do Espírito e fé da verdade. Queridos irmãos, a Bíblia vai mencionar que no final dos tempos, a ação do anticristo virá realizando milagres, né, ações poderosas. Aqueles que acreditarem neles vão receber a operação do erro, ou seja, as consequências de rejeitar a verdade do Evangelho. E a Bíblia vai dizer que o destino daqueles que negam crer em Deus, arrepender-se dos seus pecados, viver uma existência de acordo com a palavra de Deus, ela vai orientar que tem seu preço. E muitas pessoas pensam que o pior do mundo é morrer e ir para o inferno. Mas ainda pior do que ser mandado para o inferno é passar a eternidade sem Deus, né? E o inferno, queridos irmãos, ele é real. Como a vida no povinho sem Deus também ela é real, né? E nós vamos ver que um dia todos nós, né, seremos avaliados pelo que fizemos aqui nesse mundo. E a nota final dessa avaliação é que nos conduzirá para o destino que escolhemos nessa vida, né? E há pessoas, de acordo com as escrituras, né, de acordo com a escritura, que eles têm prazer em realizar coisas iníquas, né? Contrário ao que é certo aos olhos de Deus. E por não crerem no que é verdadeiro, por não crerem no que as escrituras dizem, né? Eles fazem aquilo de bom agrado, né? Eles fazem aquilo de bom agrado, o que Deus detesta. Essas notícias, elas não são boas. São uma notícia bem desagradável. Mas também existem notícias boas, né? E Paulo, escrevendo ali aos Tessalonicenses, ele vai estar dizendo assim, que os crentes tessalonicenses ali eram motivados para dar graças a Deus por terem sido escolhidos para serem santos. E o Deus que nós conhecemos, né? E o Deus que conhece cada um, e que conhece o passado, e conhece o futuro, e conhece o presente, desde a eternidade, ele escolhe pessoas que haverão de crer nele. E essas pessoas ele escolhe para a santificação. Aqueles que receberam a Cristo e andam em espírito têm uma perspectiva diferente. Eles são santificados pela ação do Espírito. E a palavra santidade, queridos irmãos, ela significa separação. Trata-se de afastamento das coisas que pode nos fazer, nos afastarmos de Deus, né? E isso, né, nós ficamos mais distantes de Deus. Então, a palavra santificação, né, a santificação do Espírito Santo, ele vai atuar em nossa vida para santificar, para que nós, antes de nós sermos escolhidos, né, pela presciência do Eterno, que sejamos também santos. A santificação, ela opera no crente, fazendo com que este se distancie do mundo e se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus, fica mais próximo do Senhor. A santificação, ela opera no crente, fazendo com que este se distancie do mundo e se aproxima de Deus. Paulo vai afirmar que Deus escolheu os Tessalonicenses para a santificação e realizar através da santificação a verdade, né, a fé, né,
realizar ali a vontade de Deus na vida deles, né? A santificação também, querido irmão, ela é um processo contínuo de separação do pecado, de consagração a Deus. E o Espírito Santo é o agente ativo nesse processo, né? Aquele que age, que ativa, né? Aquele que capacita, aquele que vai capacitando o crente a viver uma vida que reflete mais a santidade de Deus. Ele vai agindo profundamente no coração e na mente do crente, transformando, fazendo com que ele se torne mais semelhança de Cristo. Além disso, a obra do Espírito Santo também, na vida do crente, envolve tanto a transformação interna, quanto a capacitação para a obediência externa, né? O Espírito Santo não apenas limpa e purifica o crente, de dentro para fora, mas também ele capacita a andar segundo a vontade de Deus, levando a produzir frutos do Espírito, como é mencionado lá em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 22 e o 23, ali vai falar sobre os frutos. A santificação, portanto, é uma obra completa do Espírito que nos torna mais parecido com Cristo, e o nosso caráter e as nossas ações, ele vai nos fortalecendo para nós resistir ao pecado e viver de maneira que glorifique a Deus, né? E o versículo de 2 Tessalonicenses ali, o versículo de número 13, também destaca a importância da fé e da verdade, né? Mostrando que a santidade não ocorre de maneira isolada, mas em resposta à verdade do Evangelho. A fé no que Cristo fez por nós, através da sua morte ali e a ressurreição, é o fundamento no qual o Espírito constrói a semelhança, ou melhor, constrói a santificação. Assim, a santificação, queridos irmãos, ela é inseparável da obra redentora. Ela é algo que ela caminha junto com a obra redentora, né? A santificação é a transformação ali que vai nos transformando, né? Ela é uma obra contínua, é uma obra ativa, que nos ajuda a viver cada dia mais na presença do Senhor, viver de maneira mais agradável a Deus, né? E que possamos, queridos irmãos, vivermos, né? Permitimos, né, que o Espírito Santo opere em nós, para que nós possamos vivermos cada dia mais com o nosso coração e nos capacitando a viver mais para a glória de Deus. Queridos irmãos, estaremos estudando essa lição a partir da manhã, às 19h30, ali na AD7 Getsemane. Esperamos todos que estejam ali conosco para estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Que todos tenham uma sexta-feira abençoada, cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus, né? Cheia da presença de Deus, e que o Senhor esteja dando um dia abençoado na paz do Senhor Jesus.